E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais uma resolução de atividade, essa é do dia 20/5, que é sobre as características e as variáveis dos gases. Eu sei que algumas pessoas ficaram com dúvida nessa questão. Então eu estou escolhendo algumas atividades aí, talvez um pouco aleatória, dependendo do grau de dúvida, entende? Algumas pessoas vêm perguntar alguma coisa ali, aí eu já pego que outras podem não ter entendido também. Então, por isso que talvez não tenha resolução de todas, mas se alguém ficou com dúvida ainda em alguma que eu não for fazer a resolução aqui, pode me perguntar, tá? Não tem problema, pode ser de qualquer questão. Então vamos lá começar a fazer essa atividade lá do Forms do dia 20/5. Primeira questão que apareceu lá, ele falava sobre após o futebol de areia numa praia ensolarada, o jogador fica com um cheiro característico por causa do suor. Aquele cheirinho, né? Outra pessoa ao seu lado sente seu cheiro. Explique esse fato por meio do fenômeno da difusão gasosa. Então, quando a gente viu lá as características dos gases, a difusão gasosa ela não é só a mistura, a capacidade de se misturar que os gases têm. Eles têm essa capacidade porque essas partículas de gases elas são tão leves, tão pouco densas, que elas conseguem se espalhar e aí elas se misturam com as outras partículas de gases. Então, essa difusão indica o espalhamento dessas partículas. Então, pensa que jogando lá bola na praia, você se aqueceu, esquentou, suou. Então, quando houve esse aquecimento, as partículas se agitaram mais. E aí elas conseguem, vamos supor assim, elas liberam muito mais rápido do que se fosse num dia frio. Então, a gente sua quando houve um aquecimento maior. Se houve um aquecimento maior, houve uma agitação dessas partículas gasosas. E a partir dessa agitação, elas conseguem se espalhar pelo ambiente. Da mesma forma que a gente sente o cheiro de suor, a gente também sente o cheiro do perfume. Então é por isso que às vezes alguém entra numa sala e você sente o perfume de longe. É por causa dessa característica da difusão dos gases. Eles se espalham no ambiente por onde a gente vá, dependendo de onde estiver saindo esse aroma. Beleza? A questão 3 falava qual é o efeito que um aumento de temperatura provoca na velocidade das partículas em gás. É a mesma ideia da difusão gasosa. Então, pensa a gente vai chegar nos balões que vai representar bem isso aqui. Se eu estiver com os gases em local frio, eu não tenho tanta agitação, né? Eles não sentem o aquecimento, então a agitação é menor, a energia cinética é menor. Agora, quando você começa a aquecer, colocar a temperatura, aquecer o recipiente, esses gases começam a se agitar. E aí eles vão começar a se chocar contra as paredes do recipiente, aumentando a pressão lá dentro. Isso a gente também pode verificar um balão de festa. Se você faz uma festa de criança, uma festa que utiliza balão, em dias muito quentes, esses balões às vezes estouram sozinhos. Você escuta lá só o balão estourando. Se for um dia mais frio, esse balão chega a se contrair, porque ele não tem o aquecimento para essas partículas tentarem escapar, né? É mais fácil ter um balão murcho do que um balão cheio. Então isso depende muito da temperatura do local. A questão 4 falava em que situação um assado de carne cheira mais, quando ele é retirado do forno ou quando ele é retirado da geladeira e por quê? Isso aqui tá fácil de a gente responder. Quando a gente faz alguma coisa assada, tem aquele cheirinho que se espalha pela casa toda, tanto de bolo quanto de carne, de pão de queijo, seja lá o que for que você estiver assando. Por que acontece isso? O aquecimento do forno, né? Você está num local aí quente, chegando até 280, 300 graus Celsius, as partículas se agitaram e aí elas começam a se espalhar pelo ambiente. Pensa que são partículas tão leves que podem se espalhar. Às vezes a gente não sente cheirinho de pão assado lá da vizinha. Então pensa nessas partículas que se aqueceram, se agitaram e aí começou o processo de fusão. Se você retirar um pedaço de carne assada da geladeira, você praticamente não sente o cheiro. Porque essas partículas elas estão quietinhas, elas não têm aquecimento para se agitar e aí se espalhar.
Então, um local frio, sempre o cheirinho vai ser menor ou não vai ser muito característico. Agora, um local quente, você sente o cheiro de comida quente, né? Já por um espaço longo, dependendo do local que se encontra, se for uma casa pequena, se espalha pela casa inteira. Então, é por isso que a gente sente mais o cheiro da carne assada do que quando você retira ela da geladeira. Número 5. O desodorante em aerossol e a batata frita em pacote são dois produtos muito presentes no nosso dia a dia. A respeito dele, responda. Número 1. Se o saco contendo batatas fritas for colocado fechado ao sol, ele irá estufar. Justifique o fato. Então, aquele saco de ar que vem umas batatas dentro, se a gente deixar, faça o teste um dia, deixa dentro do carro, esquece ele dentro do carro, ali no painel, onde pega sol, você vai ver que ele vai estufar. Porque as partículas dos gases, que tem muito lá dentro, elas começam a se agitar e aí elas começam a aumentar a energia cinética dela e começa a se debater entre as paredes do pacote, né? Aumenta a pressão lá dentro. Eu tenho uma agitação maior, então aumentou a pressão e aí o saco infla. Tem alguns que chegam a explodir dependendo da quantidade de tempo que está lá e o calor, né, que está sendo exposto. Número 2. Os rótulos das latas de aerossóis advertem para o fato de que elas não devem ser incineradas, pois podem explodir. Então, se a gente for ver aqui atrás do rótulo, fala para você ter cuidado que é inflamável. Por que é inflamável? Às vezes a pessoa tem mania de ficar jogando tudo na churrasqueira para queimar, né? Desde papel até resto de qualquer coisa. Pensa que se você gastou todo o teu desodorante, está saindo mais nada, mas às vezes não é que não sai mais nada, não sai mais a quantidade necessária para exercer a pressão da saída. Mas se você jogar ele no fogo, pode ter ainda um resto de gás e desodorante lá dentro, que quando começa a aquecer com o fogo, as partículas começam a se agitar, começam a se chocar contra as paredes do recipiente, aumenta a pressão e explode. Então, por isso que você não pode incinerar, em hipótese alguma, qualquer tipo de recipiente aerossol. Não precisa ser só desodorante, pode ser até aqueles inseticidas, seja lá o que for. Isso aqui não se queima, isso aqui se descarta, né? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Número 6. Em uma atividade experimental, o professor pegou 2 garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Ele colocou um balão na boca de cada uma das PETs. Em seguida, colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e a outra em uma bacia com água fria. Um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio. Sobre esses fatos, assinale a alternativa correta. Já dá para imaginar o que está acontecendo aqui, né? Se a gente pensar ali na questão de agitação das partículas. Mas vamos pelas alternativas. Letra A. O balão que murchou foi colocado em água quente. Nunca nessa vida. A água quente, a gente está falando de quente até agora. Em todas as questões apareceu calor. Quando eu tenho calor, eu tenho maior agitação das partículas. Se eu tenho maior agitação das partículas, elas começam a se chocar contra as paredes do recipiente. Isso acontece porque lá dentro a pressão aumentou, com o aquecimento. E aí vai inflar, vai expandir esse recipiente, se for possível, né? Antes que exploda. Então, a letra A, esqueça. Letra B. O balão que ficou mais cheio foi colocado em água quente devido ao aumento da temperatura do sistema e à expansão dos gases presentes na bexiga. É lógico, né? Isso a gente já falou até agora. Colocou lá o balão no recipiente, na PET e a PET dentro da água quente. Aquele calor começou a aumentar a temperatura do sistema, aumentou o choque, a colisão entre as partículas e expandiu os gases presentes naquela bexiga. O C não pode ser, falou que o volume do balão que foi colocado em água fria diminui porque a pressão do sistema aumentou, reduzindo o choque das partículas. Se a pressão aumentou, o choque das partículas aumentou também. Não reduz, eu só tenho aumento de pressão se eu tenho choque maior de partículas lá dentro do balão ou do recipiente. E letra D, em qualquer um dos casos, o volume dos balões foi alterado porque o tamanho das partículas dependem. Não estou conseguindo ler aqui, mas a gente já sabe que está errada,
porque ele não fala que o volume dos balões foi alterado, né? Em qualquer um dos casos. A gente não pode considerar isso porque ele está pedindo o que acontece se ele colocou água fria ou colocou água quente. Beleza?